Olá, tudo bem? Meu nome é Tainara Kelly e eu irei relatar para vocês a minha experiência maravilhosa com Deus e o meu parto aos 17 anos. Eu fui a um culto e nesse culto a irmã chegou em mim e falou que Deus iria me dar um filho. E eu tinha orado muito para que isso acontecesse, mas eu acreditava que Deus ia fazer tudo isso no meu tempo, sabe? Depois que eu me formasse, depois que eu tivesse minha vida ganha. Quando eu já fosse bem de maior. Só que no ano de 2020, um pouco antes de me casar com meu marido, eu comecei a vomitar pela manhã uma água transparente e eu achava que eu estava doente, né? Nisso, eu senti muita vontade de comer macarronada e falei com a irmã da igreja e ela falou: Kelly, você está grávida. Eu não acreditei de princípio e deixei os dias passarem. Mais tarde, eu relatei isso com uma amiga e ela me falou: Kelly, só tem uma forma de descobrir se realmente é isso. Abre a palavra. Quando eu abri a palavra, saiu uma palavra de Deus que eu já sabia o que era. Confirmou tudo o que eu estava suspeitando. E ele falou que eu teria um parto manso e calmo. E assim foi. Ao longo do tempo, minha barriga foi crescendo e eu sentia bastante dor na gravidez. Eu não sabia por que eu fazia esforço e eu sentia dor. E em um culto, Deus ele falou pra mim que minha filha tava de cabeça para baixo, tava na posição errada, na verdade. E na hora que o pastor ele orou por mim, eu senti algo mexendo na minha cabeça, na minha barriga, como se tivesse trocado de lugar. Antes mesmo dele falar, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido ali. Todas aquelas dores que eu senti sumiu. Sinceramente sumiu. E nisso também eu já não tinha mais um enxoval, eu nem tinha condição de comprar um enxoval da minha filha. Mas o meu Deus, ele é tão maravilhoso que ele preparou tudo nessa gravidez pra mim. Ele preparou do menor ao grande. Eu ganhei tudo. Porque Deus, ele é maravilhoso na minha vida. Quando chegou o dia do parto, nisso foi 7 horas da manhã, 7 horas da noite, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Eu comecei a perder líquido. E eu fui ao hospital. Lá me falaram que eu poderia voltar para casa, que aquilo ainda não era a bolsa que tinha estourado. Então eu passei a noite em casa até conseguir dormir. Mas quando foi 2 horas da manhã, eu já não conseguia mais aguentar tanta dor. Acordei todos e minha mãe ainda falou que não era o momento de ir para o hospital. Então eu aguentei a dor. E mais tarde, eu não me lembro e nem recordo a hora, eu entrei no chuveiro para tentar aliviar a dor. E nisso o tampão saiu. Me falaram que não era o tampão, mas eu acreditava que era. E as dores só aumentaram a partir dali naquele momento. E eu orei. Eu pedi a Deus para que Ele aliviasse minha dor e que tudo fosse tão rápido. E mesmo sentindo dor, eu estava orando, porque eu acreditava que se aquela era a minha promessa na minha vida, o meu Deus poderia me ajudar naquele momento de dor. E ao mesmo tempo de alegria, surpresa, era um misto de sensações. E eu fui sentindo dor. Aproximando-se das 6 horas da manhã, eu comecei a fazer força automaticamente toda hora que vinha dor. E minha mãe ainda falou, não é hora de ir pro hospital. E eu sabia que era hora de ir pro hospital, eu sabia que minha filha estava nascendo. E nisso eu orei. Orei, porque eu já não aguentava mais. E eu sabia que tudo era no tempo de Deus. Mas eu sei que o Senhor, Ele é grande na minha vida. Quando foi 5 horas da manhã, meu pai chegou para me levar no hospital. E foi eu e meu marido pro hospital, né? E meu pai, chegando lá, eu já não aguentava mais caminhar de tanta dor que eu estava sentindo. E meu marido teve que me carregar. Quando eu entrei na recepção, eles imediatamente vieram com a cadeira de roda para que eu pudesse ir para a sala de parto. Chegando lá, a enfermeira fez o toque na minha barriga e eu já não aguentando mais, falei, não pega, por favor, na minha barriga, porque era muita dor. Nisso, ela falou, você só está sentindo as primeiras dores de parto. Eu falei, não tem condição. Eu falei, não tem cabimento, porque tá doendo muito.
Aí, nisso, a médica terminou de fazer o toque. Na hora que ela terminou de fazer o toque, ela falou: pode levar pra sala de parto porque já dilatou tudo. Ninguém acreditava, mas já tinha dilatado tudo. Chegando lá, eu já tinha tomado banho em casa. Não deu nem tempo de eu tomar banho. E nem ia dar tempo, porque eu saí, era 5 e alguma coisa da minha casa. E 6 horas minha filha nasceu. Nasceu 6 horas. E foi muito rápido. E eu acredito que foi a mão de Deus que colocou aquilo na minha vida. Porque o meu parto foi maravilhoso. Toda a experiência que eu tive na minha gravidez foi maravilhosa. Porque Deus operou no mínimo e nas coisas grandes. Ele me protegeu, me livrou, cuidou da minha filha e até me deu condição para fazer coisas que eu não tinha condição. Ele aliviou a minha dor e eu tenho a minha promessa hoje. Pela graça de Deus, essa foi a experiência mais surreal que eu tive na minha vida, que foi ser mãe e passar por tudo isso, porque Deus ele me mostrou que ele é grande e que ele honra e que ele ouve todas as nossas orações e que a promessa dele cumpre. Então, não importa onde você esteja ou que situação você está passando, saiba que Deus ele é grande na sua vida e que ele não é um homem para descumprir as promessas dele. Então, creia. Por mais que você esteja na tribulação, creia. Se você estiver alegre, creia também, porque o nosso Deus ele é muito grande.